Paz do Senhor Jesus a todos. Lição de número 5, conhecendo o valor da oração. Tópico de número 2, como orar. Essa lição apresenta três respostas ou três subtópicos de como orar. Primeiro, de joelhos. Segundo, de pé. E terceiro, deitado. São os três subtópicos respondendo à pergunta do título da nossa lição de número 5, do tópico de número 2, como orar. Então, de joelhos, Efésios capítulo 3, versículo de número 14, nos diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo estava dizendo que ele se colocava de joelhos. Colocava de joelhos para quê? Para orar. Então, é uma forma de orar. E por que de joelhos? Porque de joelhos é uma demonstração de submissão, reverência, humildade. Também é uma forma de, quando nós nos colocamos de joelhos, normalmente estamos com os olhos fechados, então as pessoas que passam por nós não vai tirar a nossa atenção, nós podemos estar ligado com o trono da graça, com o Pai do céu e falar com Ele sem interrupções, sem que os nossos olhos nos tirem a nossa atenção, tá bom? Então, segundo subtópico vai dizer assim, de pé. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 5, diz assim: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, versículo 5, e disse: ah, Senhor, aqui ele vai fazer a oração dele. Mas por que ele estava orando? Por que ele se colocou em pé diante da congregação? Porque estava vindo, se você ler o contexto de 2 Crônicas, capítulo 20, vai dizer que estava vindo uma grande multidão contra ele, um exército muito grande contra ele. O que aconteceu? Todo o povo se reuniu, começou a jejuar, e aí ele se colocou no meio da congregação, no meio do povo que estava ali reunido em jejum, e começou a orar, apresentou a Deus uma oração. Na sequência, os próximos versículos vão falar a oração que ele fez, e eu quero ler aqui o 17, só para você ver que a resposta de Deus ela já veio com muita rapidez. Versículo 17, nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. A resposta de Deus veio, dessa vez de uma forma positiva, e veio na hora, irmãos. Ele estava de pé, ele não estava de joelhos. Ele se colocou de pé, fez a oração. Rapidamente o Espírito do Senhor veio sobre um dos levitas e ele trouxe essa mensagem ao rei Josafá, e o Senhor deu a vitória por completo. E o terceiro subtópico, deitado. Segundo Reis, capítulo 20. Vou ler desde o versículo 1 aqui, para que nós possamos entender melhor. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então o profeta Isaías chegou com uma mensagem de Deus para o rei Ezequias, dizendo que ele morreria e não viveria. Como ele estava com uma enfermidade, com uma doença que não lhe permitia sair da cama, ele estava deitado. O que ele fez? Ele simplesmente virou para o canto da parede e começou a orar ao Senhor, no que também o Senhor lhe respondeu muito rápido, porque Isaías estava no pátio do templo, do palácio, perdão, estava no pátio do palácio saindo, entregou a mensagem para o rei, estava saindo, o Espírito do Senhor veio sobre Isaías, falou com ele novamente, aí ele retornou e trouxe a mensagem: o Senhor te acrescenta 15 anos da sua vida. Ele ouviu a tua oração e atendeu e está lhe dando uma resposta. Amém, meus queridos? Gostaria de ler também Mateus capítulo 6, versículo de número 6, que nos diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aqui está falando do momento que nós fomos orar, ter um período reservado para estar com o Pai, para estar com Deus, para falar com Ele. E isso é diário, queridos. Todos os dias nós temos que estar diante de Deus. Aí você vai me falar: mas de que maneira, Valdecir?
de joelhos, de pé, deitado, meu querido, a forma que você conseguir, a forma que você estiver disponível para você no momento, você precisa fazer. Nós precisamos fazer, eu também preciso fazer. Então, todos os dias nós precisamos entrar no nosso quarto, entrar na sala, no banheiro. Eu não sei qual lugar que você vai poder estar fazendo isso aí, mas reserve um lugar para que todos os dias você possa tirar um período, estar um período com Deus. É um investimento de tempo, não é perda de tempo, muito pelo contrário, é um investimento de tempo que nós precisamos ter. E depois a gente faz como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Como que é isso? É o tempo todo em comunhão com Deus, pensamento no céu, pensamento nas coisas de Deus, na obra de Deus, e não somente pensando, mas também agindo, colocando em prática, fazendo a obra de Deus, entregando um folheto, evangelizando. De alguma forma, temos que estar em comunhão com Deus o tempo todo, mas também temos que ter um período para estar com Ele a sós, tá certo? Como diz aqui em Mateus 6,6. Entra no quarto, fecha a porta, ninguém saiba. Mas também temos que manter a comunhão o dia todo. Amém, meus queridos? Eu vou deixar aqui no link da descrição, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo do saudoso irmão Luiz de Carvalho, cantor, e ele canta um hino que de joelho é melhor. Aqui na nossa revista está contando uma história de um pastor, e nesse hino ele vai contar toda essa história que está aqui na revista. E também vou deixar um outro link no qual o nosso irmão Luiz de Carvalho, juntamente com a sua filha Priscila, cantam o hino Em Fervente Oração. Coisa linda, coisa fantástica. Não deixe de ver também. Amém, querido? Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.